Boa noite a todos. Cumprimentar o senador Mourão, agradecer a oportunidade para que a CNI traga aqui a sua visão sobre o PLP 108 como um todo, tá, senador? Já antecipo que vou tratar de alguns outros temas que não exatamente infrações e penalidades, mas a gente entende que temos contribuições importantes a serem dadas e eu trouxe todas aqui de uma forma bem resumida. Acho que antes de entrar nas nossas sugestões, eu preciso lembrar dos princípios norteadores da reforma, tá? E eu acho que não é novidade para ninguém que a entidade que eu represento aqui, a CNI, foi uma grande defensora da reforma tributária, né? E nesse sentido, acho que as nossas sugestões que vão ser mostradas a seguir, elas vão no sentido de que o PLP 108 esteja em sintonia com a reforma que nós defendemos e aprovamos em conjunto com vários outros atores, né, mas para a qual nós contribuímos. Então, acho que é importante lembrar que a reforma tinha alguns objetivos, né? A questão da simplicidade, né, já foi muito colocado aqui, o nosso sistema tributário é muito complexo, então é preciso trazer simplicidade, transparência, né, o nosso sistema atual não tem transparência alguma, né? E, finalmente, a questão da cooperação. Aí eu concordo com vários que já me antecederam, a reforma tributária ela traz um desafio para os entes públicos, né? No sentido de aumentar a cooperação. Acho que o Fabrício acabou de mencionar algumas situações que, apesar do Comando Constitucional de 2003, não são implementadas na prática. Então, é necessário a cooperação entre os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entendemos os desafios que isso coloca, mas gostaríamos de colocar aqui também que a reforma traz desafios para os entes públicos, como também para os contribuintes, muitos desafios, né? E o primeiro que eu vou colocar aqui, nós conversamos com toda a nossa base, né, de contribuintes. Aqui eu passei muito. Conversamos com a nossa base de contribuintes e uma questão que vem preocupando a todos os contribuintes é o fato de que os colegas do Fabrício, do Miqueias e do Bombelli cheguem cada um ao seu tempo na empresa fazendo fiscalizações. Tá? Então, esse é uma preocupação, senador, recorrente. Por isso, está aí na minha primeira tela. Tá? Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem, mas eu ainda tenho 6 minutos e meio, eu deixaria essa mensagem. É preciso que a gente vede a realização de fiscalizações concomitantes e concorrentes, né, em determinados períodos, sobre o mesmo contribuinte. Então, é preciso estruturar um sistema nacional de fiscalização para que se determine qual dos entes, né, e principalmente no caso de estados e municípios, irá ser o titular ou o co-titular da fiscalização, né? E aí, o terceiro ponto, estabelecer normas de acesso e compartilhamento de provas e informações, né? Acho que foi o Fabrício também colocou, isso já é uma situação posta. Então, esta talvez seja a maior preocupação que a gente recebe da nossa base de contribuintes. E além de uniformizar e de vedar essas fiscalizações concomitantes, que nós tenhamos uniformização de normas e práticas fiscais na gestão do IBS, para que a fiscalização Joinville, né, Miqueias? De Joinville seja próxima, né, e tenha as mesmas normas e práticas de outros
municípios e outros estados. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Outro ponto, eu acho que muito se falou aqui da harmonização da interpretação, e nós sugerimos aqui a concessão do efeito suspensivo aos incidentes que estão sujeitos ainda à necessidade de harmonização da interpretação por parte, tanto no caso do IBS como no caso da CBS. Segundo ponto que a gente gostaria de trazer ali, a gente já sabe, até pela fala do Miquel agora, né, existe uma resistência muito grande, mas a Zabeta já colocou aqui, nós, contribuintes, entendemos que poderíamos e deveríamos contribuir nesse processo de harmonização da interpretação da legislação do IBS e da CBS, portanto, tendo representantes nos conselhos de harmonização, no comitê de harmonização. Tá? Questão da legalidade já foi colocada aqui acho que pela Suzy e pela Zabeta, não vou gastar meu tempo, ainda tenho alguns minutos. Gostaria de falar também um pouco sobre a estrutura do comitê gestor. Tá? Aí, Ricardo, até esqueci de mencionar, fiquei muito feliz com a sua fala, porque nós vamos falar um pouco à frente sobre multas, né? Mas a estrutura do comitê gestor, nós precisamos pensar um pouco. Né? Ele tem ali um conselho superior que vai ser formado por 54 pessoas, né? E logo depois vem a diretoria executiva. Então, na nossa visão, e não coincidentemente é uma sugestão do GETAP, mas é que a gente também se fala entre os contribuintes, né? Então, nós estamos sugerindo a criação de um comitê executivo, que seria uma instância entre a diretoria executiva e o Conselho Superior, para dar mais agilidade ao comitê gestor, que é algo, um item fundamental da reforma tributária, e, além disso, criar uma Câmara de Resolução de conflitos nas eventuais divergências entre entes federativos e entre esses e o Comitê Executivo e qualquer outro órgão do Comitê Gestor. Com relação às infrações e penalidades, mais uma vez eu cito o Ricardo, né? Nós temos a sugestão de reduzir a quantidade das 37 tipos atuais de multa para 5, que é a proposta que nós apoiamos do CECIF. E fiquei feliz com a sua fala, que apesar de não concordar com as 5, mas vocês estão trabalhando para reduzir essas 37. Então, é um ponto importante. Segundo ponto da sua fala, que também está de acordo com a nossa proposição, fazer uma dosimetria, principalmente em relação àqueles contribuintes que estão com comportamento cooperativo, que estão nos programas de conformidade, e também adequar a intensidade das penalidades. Então, acho que vamos convergir aí em um meio termo com relação a essas questões. E, para terminar, com esses últimos 3 minutos, gostaria de falar de algumas outras questões. Saldos remanescentes de ICMS. Nós entendemos, isso é um problema muito sério das empresas, tá? Ninguém sabe o valor exato, mas temos estimativas que seriam cerca de 200 bilhões de reais em saldos credores acumulados nesse momento. E, passado 2032, as administrações tributárias teriam 1 ano para homologar os pedidos de saldos credores. Nós entendemos que, como esse é um problema muito sério para o fluxo de caixa das empresas e o custo financeiro, que esse prazo deveria ser reduzido, nós estamos sugerindo 90 dias, e ainda dar uma opção às empresas de monetizarem mais rapidamente esses saldos credores através da possibilidade de securitização. Um segundo ponto aqui, entre essas outras questões, é uma questão que nos preocupa, viu, senador Mourão? Na distribuição dos recursos do IBS entre os entes federados, durante 50 anos, nós temos uma transição. E, nesta transição, uma parte vai ser distribuída de acordo com o destino e outra
por um critério que leva em consideração, na versão atual, o período, né, a participação do ente no bolo da arrecadação de 2019 a 2026. O fato de ainda estar em 2026, o que tem gerado e nós temos percebido? Um movimento de estados para aumentar, o senhor já colocou, aumentar o ICMS, para ir aumentar a sua participação no presente, porque isso vai fazer diferença por quase 50 anos. Né? Então, o que nós estamos sugerindo ali é reduzir este período. Ali está 2024, mas pela anterioridade pode ser inclusive 2025, para não deixar ainda em aberto para que mais mudanças sejam feitas com o fim de aumentar a participação aí, no total da distribuição do IBS. E o último ponto que eu gostaria de trazer é a questão da base de cálculo do ITCMD. Na transmissão de cotas e ações de sociedade de capital fechado, portanto, que não tem ações em bolsa, a base de cálculo prevista é a avaliação de ativos e passivos a valor de mercado. Essa avaliação, para quem não tem ação, né, em bolsa, é muito complexa, traz muita preocupação para a sociedade de capital fechado. Então, nós estamos sugerindo que a base de cálculo passe a ser a avaliação de ativos e passivos ao valor patrimonial contábil, que é algo bem mais concreto do que o valor de mercado de companhias fechadas. E a questão da inscrição em dívida ativa, Ricardo, estamos sugerindo a padronização em 12 meses e a sugestão da emenda é nossa, de que o contribuinte possa, dentro desse período, optar pela inscrição antecipada. Tá? Então, seriam esses os pontos, senador, fiquei aí dentro do meu tempo. Obrigado.